Olá, estamos retornando às nossas atividades no canal História Atual. Meu nome é Lemuel Rodrigues e estaremos aqui todas as sextas-feiras conversando um pouco sobre temas variados da história, da política, do cotidiano. E peço a você para se inscrever no canal, dar um like, para que a gente possa ampliar a nossa divulgação e as nossas experiências. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um filme que eu assisti quando criança, no início dos anos 70. É uma produção americana e o título do filme, Soylent Green, em inglês, e em português, No Mundo de 2020. Um título sugestivo. Sugestivo porque, desde 2020, a gente vive uma pandemia que vem destruindo lares, empregos e ampliando a crise no nosso Brasil e em outros países do mundo. Claro que a crise do país não é fruto apenas da pandemia. É resultado de uma política desastrosa do atual governo, que segue à risca o que é determinado pelo mercado, pelo capital. Bom, retornando ao filme. Algumas passagens do filme, alguns diálogos marcaram a minha infância, a minha adolescência, até a vida adulta, até hoje. E, durante a nossa gravação, eu irei apresentar algumas frases, alguns diálogos. E começando, diálogo entre dois personagens, um deles assustado com a informação que recebe, olha para cima e diz: ó Deus. Enquanto que o outro responde: que Deus, senhor Roth? Que Deus? Onde vai encontrá-lo? Situação complicada diante do quadro que aquele personagem estava vivendo. No Mundo de 2020, retrata um cenário de fome, miséria, desemprego, violência, corrupção, moradias precárias, falta de saneamento básico, enfim, uma sociedade no ápice da desigualdade social. O aquecimento global chegou a um estágio que a natureza havia se destruído. As árvores, as poucas que restaram, ficavam no santuário para poucas pessoas verem. O alimento básico do nova-iorquino era um biscoito verde, o Soylent Green. Já os ricos, esses não. Esses tinham acesso a bebida de boa qualidade, a comida de verdade, carnes, legumes, frutas, e moravam em luxuosos condomínios, com direito à segurança privada e outras benesses. A vida das pessoas não tinha nenhum valor. Homens, mulheres, crianças, idosos, perambulavam nas ruas procurando um sentido para a vida. E aqueles ou aquelas que já não viam mais sentido para a sua vida, buscavam a morte. Procuravam um asilo e lá eles, dentro de uma sala, eles eram deitados em uma cama e assistiam um grande telão, imagens, cenários, objetos
animais que já não existiam mais. Aquelas paisagens lindas, ao som de uma música, a sua música preferida, e ali era injetado nele um líquido e ele morria. Esse biscoito, que era a base da alimentação dos pobres, eles eram produzidos a partir de uma substância retirada do fundo do mar. Mas depois, aí o espanto do personagem descobre-se que elas eram feitas à base da carne humana. Aquelas pessoas que morriam no asilo, ou aquelas pessoas que eram retiradas da rua quando protestavam, quando já não aguentavam mais aquele quadro, que protestavam contra aquela situação, a polícia ia com um caminhão chamado limpa-ruas, que era uma mistura de caminhão do lixo, com a retroescavadeira, pegava as pessoas por baixo e jogava em suas caçambas. E ali o destino, prisão, morte e a transformação posterior no biscoito verde. O filme reforça uma violação constante dos direitos humanos básicos, de todos os direitos, da vida, a sobrevivência e até a dignidade de um velório. Com relação à questão de gêneros, também mostra claramente como as mulheres seriam tratadas nessa época. Elas eram apresentadas no filme como mobílias nos apartamentos, dos condomínios de luxo para os ricos. Estou fazendo essa narrativa porque eu retomei o filme agora, no final de 2020. Diante do quadro que nós estávamos vivendo e continuamos vivendo, eu decidi assistir o filme para ver se a interpretação, se a imagem, se aquilo que ficou em minha mente quando criança ainda permanecia. Confesso que eu fiquei chocado, não com o filme, mas porque ainda estava muito presente em minha memória aquilo que eu assisti, que eu guardei. Retomei todos aqueles pensamentos que eu tive quando assisti ao filme. E fiquei comparando 2020, o mundo e o Brasil sucumbe à pandemia do coronavírus. E com ela, o isolamento social, o distanciamento, o medo, a morte. Muitas mortes. Amigos, amigas, colegas de trabalho, familiares, pessoas conhecidas e não conhecidas, mas acima de tudo, gente. Gente importante para a gente. Muitas dores, muitas lágrimas, muita saudade, mas também muito descaso das nossas autoridades, descaso de alguns segmentos da sociedade que não olham para as pessoas e veem vida, veem apenas máquinas para produzir capital. Para essas pessoas, não importa a sua vida. O que importa é o que você produz. É o que você pode gerar de retorno para elas. Por isso, tanta dificuldade de você controlar
e administrar melhor o estado, o nível, o grau que nós estamos vivendo. É a falta de responsabilidade de alguns segmentos da sociedade. E, por outro lado, de governantes que não têm uma visão do social, que não respeitam as pessoas, as famílias, que não se sensibilizam com a dor da perda. Mas somando a pandemia, nós temos também o desemprego, a queda do rendimento, a queda dos salários, o aumento da miséria. Tudo isso fruto do capital especulativo. Tudo isso fruto do que se chama progresso, modernidade. Um progresso que está a serviço do mercado, do capital especulativo. Quando se está a serviço do capital, quando se está a serviço exclusivamente do mercado, o lado social é desprezado. A preservação do meio ambiente é desprezado. A proteção à vida é desprezado. Tudo isso em nome do capital especulativo, em nome do mercado. A continuação desse desrespeito às pessoas, ao meio ambiente e à vida, é a degradação, tal qual ocorreu no filme. Pessoas simplesmente não tendo mais vontade de viver. Aí eu retorno a uma passagem, a uma pergunta feita no filme. Como chegamos a tudo isso? Será que não precisamos fazer uma reflexão sobre isso? Eu até me perguntei, não seria interessante a nossa classe política assistir esse filme? Não é um clássico, mas poderia. Aí depois não. A nossa classe política é muito egoísta. A ambição puramente pessoal não vê uma ambição positiva do crescimento coletivo. A nossa classe política é subserviente. A nossa classe política, ela é obediente. Não ao eleitor comum, mas ao capital. Então não adianta a classe política assistir esse filme. Ela é insensível. Ela é muito boa em discurso, mas é muito ruim na prática. Pelo menos é o que a gente vê. É claro que existem as exceções. Mas a exceção não é suficiente para se adotar uma política voltada para o bem-estar social. Será que nós chegaremos ao estágio, aqui no Brasil, do biscoito verde? Está muito longe? Não sei. E se chegarmos a esse estágio, iremos conclamar: ó Deus! Que Deus, Senhor Roth? Que Deus? Onde encontrá-lo? Aí eu digo, não encontraremos, pois ele terá saído de cena.
vocês. Olá.